Calçados Wirth, Vila Rica Imóveis, Capesberg, Instituto Ivoti apresentam Unsere Familien. Fundada no ano de 1973, na cidade de São Leopoldo, através da compra de uma pequena carteira de imóveis, nasceu a Imobiliária Vila Rica. A empresa, hoje, está com quase meio século de história e se orgulha de ter em seu DNA valores como honestidade e integridade. Somos uma empresa do ramo imobiliário que une tradição com modernidade e, atualmente, possuímos 6 unidades localizadas na região metropolitana. Contando com cerca de 200 profissionais e corretores autônomos parceiros, buscamos de forma incansável a melhoria contínua. E investimos em pessoas e novas tecnologias para oferecer uma experiência de excelência aos nossos clientes. Seja para administrar o seu condomínio, alugar, comprar ou vender um imóvel, confie na Vila Rica. Uma empresa conectada com o futuro, para levar aos clientes e parceiros o que há de melhor no mercado imobiliário. Ela tá no meu sofá, ela tá no meu colchão. Toma conta da cozinha, por aí não para não. No quarto ela tá, é presença obrigatória, já faz parte da minha vida. Com Capesberg é outra história. 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 Conforto, qualidade, design pra valer. Fica tudo com sua cara, sua casa, seu AP. Realizar um sonho como você nunca viu. Pode ser na loja online e nas melhores lojas do Brasil. Com Capesberg é outra história. 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 Um passo em direção ao novo, com a segurança de todo o caminho já percorrido. Mais de 100 anos de história, de Ivoti, na região metropolitana de Porto Alegre, para um mundo inteiro de possibilidades. No Instituto Ivoti, a formação dos estudantes vai da educação infantil até os cursos de graduação e pós-graduação. Um passo em direção ao novo, um passo em direção a novos horizontes. Cumprimentar todas as pessoas que nos acompanham aqui no programa Unsere Familien, na Vale TV. E nesse momento, realizando uma segunda entrevista com o nosso querido amigo aqui de Novo Hamburgo, quer dizer, morador atualmente, mas também com atividades em outros municípios aqui, Lauri Krug, que é um pesquisador, mapas, histórias, documentos antigos, sobre a história de Maratá, Colônia Maratá, outras localidades ali próximas. E aqui nesse momento a gente gostaria também que você aprofundasse sobre esse início da Colônia Maratá e outras partes aí que logo à frente vamos te perguntar. Muito bem, obrigado Felipe pelo convite. Bom, sobre o Maratá, então nós vamos retomar onde a gente parou mais ou menos, vou recapitular um pouco. A colônia iniciou lá em 1855, porque na verdade nós não podemos voltar agora a toda a história, mas vamos falar sobre o que o Andreas Kronborger fez em 1855. Os irmãos, a família, os herdeiros Moraes, eles colocaram uma área à disposição para venda, né? E aí, nesse instante, o Kronborg adquiriu uma área grande, né? Ele adquiriu uma área do lado
do lado esquerdo do Arroio Maratá, que naquela época pertencia a São Sebastião do Caí. E logo em seguida, um mês depois, isso foi no janeiro de 1855, logo um mês depois ele comprou uma outra área no outro lado dos herdeiros. Então eles venderam meia légua em quadro em cada lado. E juntando essas duas meias léguas, deu uma légua em quadro, que era a área que foi assim denominada. Em 1856, o Andreas Kronborg resolveu de fazer uma sociedade para comercializar essas terras. Né? E na metade, mais ou menos, de 1857, os documentos hoje falam isso, 57 começou as vendas para os primeiros colonos, que compraram aquela picada onde que iniciou toda a povoação, né? E depois como foi então esse início dessas picadas ali, esse desenvolvimento regional? Sim. Eles dividiram mais ou menos ao meio essas terras, elas corriam de sul ao norte, no lugar onde hoje antigamente, ainda hoje, é linha comprida. Eles dividiram isso ao meio e levantaram uma linha que a gente denomina até hoje, costumeiramente o pessoal chama o travessão. Levantaram um travessão que caminhava de leste até oeste, atravessava metade dessas terras ali. Do lado de cima, eles chamaram de linha Santa Catarina à direita. E ali tinha lotes que todos eles tinham 100 braças de frente com um comprimento de 1.500 braças. Isso dava mais ou menos uns 70 e poucos hectares. Ali, daquele lado de cima, eles levantaram 8 lotes. Do lado de baixo, eles chamaram de a linha Picada Santa Catarina à esquerda. E ali foram menos lotes, foram levantados 7 lotes, e nesses 7 lotes as medidas na frente eram as mesmas, 100 braças. Só que aos fundos variava conforme o leito do arroio. Então tinha lotes que eram mais compridos, 5 quilômetros, outros eram menos, 3 e pouco, conforme as curvas do... Então ali foi formado a primeira picada, né? A Picada Santa Catarina. E também gostaria que você nos contasse um pouco sobre a Picada do Barão. A Picada do Barão era uma única área que pertencia ao Barão do Jacuí. E ele estava no meio das terras do Maratá, da Fazenda Maratá. É uma tira que ficou no meio. Isso dava mais ou menos 1.600 hectares. E nessa picada eles também levantaram um travessão pelo meio das terras e para o lado de cima mediram 10 lotes e para o lado de baixo, ao sul, né, até confrontar com o arroio, eles mediram mais 10 lotes. E também, se você puder contar do outro lado, nas terras de Triunfo, do outro lado do arroio. Então, do outro lado, eles continuaram aquele travessão até no topo da serra. Isso dava, depois do arroio, dava mais ou menos 5 quilômetros. Dali também eles mediram cada 100 braças, eles determinaram um lote. E foram 16 lotes, que começaram aqui embaixo no travessão e foram subindo na direção da linha chamada linha comprida, Langschneid, os alemães a determinavam. Né? No primeiro lote dessa picada ali, chamada Santo André, o Andreas Kronborg, que era o sócio majoritário, ele montou fez um desvio no arroio, criou uma pequena represa, fez umas portas e montou um moinho. E junto ali ele montou a sua casa de moradia e também montou uma casa comercial. Ali você encontrava tudo o que o colono precisava. Ele era um camarada que realmente era à frente do seu tempo, né? Ele tinha era um visionário. Compra as terras, faz o loteamento, sim, registra, monta um comércio, tudo. Moinho. É uma lástima porque esse homem morreu em 1869. Então ele... Mas ele morreu cedo ou ele já tinha mais idade? Não, era um jovem. Ele era jovem ainda. Os filhos estavam ainda... Alguns eram
vamos dizer assim, era tudo jovens, né? E como que fica também com o falecimento dele essa aí questão das terras? A sociedade, ela já havia sido, porque essa sociedade que eles criaram, que o Andreas fez com o sócio, o Hoskin, mandou fazer medir todos os lotes, dividiu as picadas e fez a medição dos lotes. Dessa forma, ele era um sócio porque ele tinha uma área de terra, só que as terras que ele tinha recebido estavam um pouco fora, elas ficavam na parte da fazenda, mas mais para o lado de São José do Sul ali. Então eles não entraram, eles entraram no contrato. Em 1860 esse contrato foi eliminado, foi extinto, porque eles já tinham comercializado todas, foi rápido as vendas. Em 56 começaram a vender, em 1860 eles já estavam com as terras praticamente. Em 57, todas 57 começaram a vender, né? Estava tudo comercializado. E você também já um pouco nos contou, mas como que foi assim, eles conseguiram logo, né, vender essas terras, esses lotes para colonos que vinham aqui, né, acho que muitos da colônia alemã de São Leopoldo, e também como que foi a ampliação dessas 3 picadas comentadas? Houve um período assim que o pessoal começou a pedir mais terras e não tinha mais lotes disponíveis. Então, os dois daqueles sócios lá do trio que fazia antes a comercialização, o Andreas e o Schreiner, resolveram de fazer uma sociedade aliás, montaram um esquema para comprar terras dos irmãos Brochier. Os irmãos Brochier, né, na pronúncia certa. No outro lado desse leito que eu falei agora por último, que vem lá de cima da serra, lá da encruzilhada do Maratá, aquele leito, correndo por ele, lá do alto da serra até a cascata do Maratá, daquele lado de lá, as terras pertenciam aos irmãos Brochier, porque eles tinham adquirido aquelas terras através de uma negociação que eles fizeram com os portugueses que tinha lá na localidade que hoje é Paverama, naquele tempo era considerado Taquari. Quando eles vieram para cá, eles não tinham nada, começaram com muita dificuldade, mas eles arrendaram uma área de terra de um sujeito lá que se chamava, sobrenome Costa. Ele arrendou uma área, em cima dessa área eles montaram uma serraria. E aí o pessoal de lá gostou muito dessa serraria, achou interessante e fizeram proposta. Aí os Brochier, eu acredito que eles estavam já de olho nessa evolução que estava acontecendo, na procura de terras. Eles disseram, não, tudo bem, nós vamos vender essas terras para você, nós vamos trocar pela serraria, mas eu quero uma área grande. Daí foram dados três pequenas sesmarias, total mais ou menos de 3 mil hectares, um pouquinho menos de 3 mil hectares. E começava ali na divisa daquele arroio, dali para lá começava as terras dos irmãos Brochier. E pela parte de sul a oeste, ou de leste a oeste, onde, um pouquinho antes da cidade de Brochier hoje, isso caminhava 3 quilômetros, ou seja, meia légua, 3.300 metros. Depois subia ao norte, era uma área enorme. Mas eles venderam, aí, como estava faltando terras, eles estavam com dificuldade de atender os colonos, os dois sócios, o Andreas e o Schreiner, eles resolveram de adquirir uma terra, um pedaço de terra com os Brochier. Né? Aí conversaram com eles e o pessoal falou, não, nós vamos vender. Eles venderam algo assim, em torno de 800 hectares, daquele lado, do outro lado do arroio. E essa picada ali, eles chamaram de picada Boa Esperança. E eles também mandaram medir e transformaram aquela área em 15 lotes. Do primeiro lote até o último, na direção da serra, né, na subida, ali eles mediram 16. Abaixo desse primeiro lote tem um pedaço, porque aquele arroio lá ele tem contornos muito complicados. Tem umas crateras lá. Há poucos dias eu estive lá olhando. Tem uns lugares muito profundos, é um arroio muito, muito potente. E entre esse arroio e aquele primeiro lote ficou uma área de terra que ficou para o Schreiner.
o Schreiner ficou de dono daquele pedaço, lá uns 200 e poucos hectares. Depois ele foi vendendo isso aos poucos. Então, na verdade, os Brochir, naquela época, não fizeram nenhuma colonização, que é ao contrário do que se lê em alguns documentos que teriam participado. Eles começaram a fazer a colonização a partir de 1867. A partir dali que eles começaram realmente a fazer começaram a fazer uma primeira medição. Fizeram uns lotes no lugar chamado Frankreich. É uma estrada hoje chamada linha Pinheiro Machado, que passa na frente do cemitério luterano, lá no alto tem a igreja, né? Então aqueles lotes corriam, todos eles no sentido, se juntavam com as terras da picada da linha. Franceses, Frankreich. Ele fazia fundo. Com a Boa Esperança. Com a Boa Esperança. Frankreich com Boa Esperança. Isso. E interessante que aquela Boa Esperança era chamada de Franzosenschneis. franceses. Até hoje as pessoas falam, há poucos dias ainda estive lá conversando com eles, isso fica ali na Franzosenschneis. Sim, isso nós estamos falando de 150 anos desde Exatamente, o início daquelas... para ver que o pessoal é bastante... conserva muito as suas tradições, né, naquela região lá. Bem, e depois nós temos também um período de ocupação daquelas terras, mesmo como você disse, num período muito curto. Eu gostaria também que você descrevesse para nós assim, sobre essa localidade ali, que foi uma localidade importante, é uma localidade até hoje uma cidade importante, mas assim, hoje uma cidade muito pequena, assim, em número de habitantes. Sim. Mas quantas pessoas, famílias que foram para lá, que desenvolveram aquele local e que depois ainda emigraram, né? Se você pudesse descrever um pouco para nós também. Existem ainda hoje um número significativo de pessoas daquela época. Outro dia, o secretário de uma escola estadual que tem em Maratá, ele teve uma ideia de fazer que eu fizesse uma apresentação sobre o Maratá para a turma da noite, né? São jovens que vão até 16, 17 anos. E eu tinha um período de 45 minutos, que era o período da aula, seria uma aula de história. Mas aí passou aquele período e o professor disse, não, vamos continuar, e ocupamos os 2 períodos. E ainda era pergunta, foi muito interessante. E aí eu fiz uma brincadeira com o pessoal, eu perguntei sobre quem tem sobrenome tal. Eu fui dando os nomes dessas famílias antigas, e o pessoal começou a responder, eu tenho meu avô, sei lá, meu bisavô, o sobrenome se mantém, eles mantém muito as tradições lá, é um pessoal que conserva muito. Mas ali tinha várias famílias que vieram dessa região daqui, da grande antiga São Leopoldo, né? Colônia alemã de São Leopoldo. Mas também tiveram várias pessoas, a gente não vai poder abordar tudo isso, né, hoje, mas tiveram outras que imigraram direto, né? Tem várias famílias que vieram direto da Alemanha e tiveram toda a cobertura ali, né? E depois que essa região ali da Franzosenschneis ficou pequena, eles, nesse meio tempo, teve uma pessoa lá que teve uma ideia. Quando o Andréas começou a comprar as terras, em 1855, um empresário ele era morador de Rio Pardo, ele resolveu de comprar aos poucos foi comprando terras na região hoje, que naquela época se chamava Fazenda Vitória. Hoje isso faz parte do Maratá. Hoje isso é uma localidade, são 2 localidades, está incorporado no município, que é a localidade de Vitória, era a antiga Fazenda Vitória. E a outra parte se chama Macega, a localidade de Macega e Vitória. É uma região só, né? E isso também foi um negócio interessante, porque o Esteves, que foi esse empresário, ele resolveu de comprar dos antigos sesmeiros, os herdeiros dos antigos sesmeiros, ele foi comprando aos poucos. Ele começou na mesma época do Kochenburger. Eu acho que ele pensou, bom, esse negócio é bom, vamos fazer uma colônia. E aí ele começou a juntar compra daqui, compra dali, ele conseguiu juntar 2.500 hectares de terra. Desses 2.500 que ele conseguiu
reunir, ele fez uma consolidação dessa área, e aí ele criou um mapa. E esse mapa ele chamou de terras de agora não me lembro bem o nome termo dele. Específico. Não me lembro do nome dele inteiro. Né? E aí ele deu o nome e tinha, no final estava escrito que era companhia. Significa que ele tinha uma sociedade com alguém ou algum investidor, né? Bom, aí com isso daí, isso aconteceu em 1862, foi quando ele criou esse mapa, para colocar essas terras à disposição para vender para os colonos, né? Mas, infelizmente, ele não teve sorte, ele faliu. A firma dele... Eu encontrei alguns documentos em Porto Alegre que mostram isso. E um grande credor... E José Mendes Ribeiro. A família Mendes Ribeiro. Então, para mim, esse era um grande investidor. Porque o documento que eu encontrei foi o seguinte, a esposa dele, ele faleceu logo depois, também nesse período, entre 1862 e 66, não tinha mais movimento. O mapa foi criado em 1862, 66 foi o novo movimento que eu encontrei. Foi nesse instante que a viúva nomeou um procurador, que era o Antônio Ferreira Bastos. Hoje, as pessoas lá fora, os bem antigos, tem pessoas com 90 anos, não, essas eram as terras dos Bastos. Não eram os Bastos. Como as pessoas lembram ainda. Isso. O Bastos era o sobrenome do procurador. Então, como ele tinha autonomia e tinha todo o consentimento da viúva para ele fazer as assinaturas e vender as terras. Então aparecia sempre o nome dele, então ele passou a ser o proprietário. Na verdade, ele não era. Bueno, daí nessa área que ele tinha reunido, 2.500 hectares, eles conseguiram juntar 48 lotes. Esses 48 lotes, Felipe, isso era uma área que ficava encostada do Maratá. Porque as terras, elas começavam ali na cascata do Maratá, desciam a rumo de sul, mais ou menos uns 7 para 8 quilômetros, até chegar no entroncamento, que tinha uma estrada que descia para um lugar chamado Vapor Velho, que aquilo ali era uma fazenda de antigo cismeiro, que era chamada Fazenda São João. Né? Não vou entrar nessa questão aí, mas eu tinha um parente meu que tinha comprado depois aquilo dos portugueses, que eles tiveram problemas e um Krug lá comprou essa área e mais tarde isso passou, se você olhar no mapa, no Reuser, nos mapas, aparece direitinho o açude da família Kranz. Esses compraram do meu antepassado, do Krug. Então, essas terras, e do outro lado, do lado leste, elas iam costeando o Arroio Maratá, iam descendo, eu estou mostrando aqui, eu tenho fazendo a geografia, eles desciam até chegar, sempre costeando o arroio, até chegar num lugar que era chamado Arroio Paredão. Esse Arroio Paredão vinha lá do oeste, que era o que passava no Vapor Velho, passava na fazenda, era que formou aquele açude grande da família Kranz. Então, essa área era enorme, 2.500 hectares, e eles transformaram isso em 48 lotes. Tinha um pedaço de terra acima, um pouquinho acima daquele arroio Paredão, e ficava, tem um outro arroio que era chamado Arroio dos Condes, porque ficou até hoje, é o Arroio dos Condes, lá é a divisa do Maratá hoje. Aquilo ali era um lugar que as pessoas acham engraçado, é o Cafundó, é chamado de Cafundó. E tinha 8 lotes lá que eram desmembrados, na verdade eles ficaram desmembrados porque não pertenciam ao Esteves. Então eles ficaram pertencendo à mesma área, vamos dizer assim, mas eram separados da fazenda Esteves. E até foram vendidos assim depois, do lote 1 até o 8, até tem a famosa Atafona lá, você sabe, lá em Santos Reis tem um lugar chamado Atafona, que é um lugar ambiente, inclusive o Dr. Véio um dia fez uma palestra lá,
sem microfone, sem nada, porque é no subsolo, embaixo, numa tafona. Tem uma boa acústica. Tem uma acústica perfeita, né? Tem umas pedras antigas, tem um açude antigo lá também. Então, essa região ali foi habitada por muitos também que foram daqui para lá. Porque o que aconteceu? O pessoal vinha da Europa, né? Vinha lá da Alemanha, vinha para cá. E às vezes na mesma geração, porque tinha muitos filhos, né? Precisava emigrar. Além disso, vendiam as terras aqui, porque o que vinha de lá não tinha essa experiência. Sim. Então eles compravam uma área bem mais barata, lá, bem maior, né? Com isso eles formaram, então, a Fazenda Vitória ficou do lado de Maratá e fazendo parte de Maratá. Tudo funcionava. E hoje é município de Maratá, né? Laurinha, infelizmente o tempo é curto, já chegamos nos 27 minutos, então é claro que aqui a gente vai continuar descrevendo e certamente você também vai continuar pesquisando e vai ter coisas para complementar e ainda coisas novas para nos passar. Então a gente agradece aqui a tua participação e podes fazer as considerações finais. Bom, eu gostaria de dizer para aqueles que nos assistem que seria interessante que fosse assistir o site do Reuser. Você poderia depois divulgar, por favor? Professor Carlos Reuser. Esse site é muito interessante, que tem pessoas pesquisando, inclusive fora do país. Outro dia fizeram um contato conosco, gente da Inglaterra, que está verificando os antepassados. Legal. Então é isso. Eu acho que espero que o pessoal possa tirar algum proveito do trabalho. Com certeza. Lauri, só para reforçar aqui as pessoas que nos acompanham, o site colonias.reuser.pro.br. Obrigado também a todos vocês e até o próximo episódio.